Paz seja convosco. Vamos para mais uma noite, né, da palavra, da leitura da palavra. Vamos dar continuidade, né? Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis. Hoje nós vamos dar continuidade, né, a partir do capítulo 39 até o 42. Todos acharam aí, né? Creio que já estavam com as Bíblias já preparadas, né? Então vamos, né, sem demora, vamos dar início à palavra do Senhor, né? José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixava a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxeram-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-te comigo, e eu gritei com voz grande. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs... Só um pouquinho, irmãos. Beto, leva a Vitória para lá, fazendo um favor. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o seu servo hebreu,
que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José, todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço-nos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José, esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme costume antigo, quando eras copeiro.
Porém, lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 300 brancos estavam sobre a minha cabeça, ou cestos de pão branco. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação? Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tomar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 41. José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na beira do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos. Mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e conta-nos e interpretou-nos os nossos sonhos. Cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito.
a mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então ouviu Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na beira do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam E eis que 7 vacas subiam após estas, muito feias à vistas e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque ao seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que no interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó: As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostra-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontou em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos.
E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirei Faraó o anel da sua mão, e tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. Clamavam diante dele: Ajoelhai assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zanate Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra conduziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera e sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Manassés, né, que a Bíblia diz aqui, que significa que faz esquecer. E o nome do seu segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, que significa duplamente frutífero. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Agora o 42. Capítulo 42, vamos lá? Vamos lá, filha. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos:
por que estáis olhando um para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias, e viestes ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E senão, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós, ide, levai trigo para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vô-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasta ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai
na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Não é mais, e o mais novo está não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti, e trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém, amados? Que Deus abençoe muito a vida de vocês.